De volta para o segundo tempo desse nosso bate-papo aqui muito bom com o Lucas Giovanella, um dos destaques da campanha do Lajadense. Nós vamos falar do Lajadense bastante agora nesses dois blocos, mas por enquanto nós estamos contando a trajetória dele, que é espanhol, com cidadania brasileira, e vamos retomar com agradecimento a Black Sistemas de Segurança, do seu Valdir e da sua equipe fantástica, tradicionalíssima, uma empresa, e agora do recém-lançado Mercado Cascata de Cruzeiro do Sul, 700 metros adiante da Arena do Lajadense, que está entrando no nosso hall de apoiadores e a gente quer agradecer pela confiança. Nós estávamos falando do Everton, da família esportiva, e terminamos dizendo da comparação do Celta com os clubes brasileiros. E agora nós queremos saber como é que o Luca fala igual português e espanhol, ambos sem sotaque. Tu tinha um pouquinho de sotaque quando tu voltou, tinha? Quando eu cheguei? É. Provavelmente, pode ser. Não lembro, mas pode ser. A gente falava, quando eu nasci lá, né, a gente falava português em casa. Então, acho que eu aprendi primeiro o português e depois fui aprendendo espanhol conforme eu fui indo pra escola. Só que eu fui pouco pra escola lá, querendo ou não, né? Depois cheguei aqui e daí já fui pra escola daqui. E aí sim, talvez, se eu não tivesse voltado pra Espanha com 12 anos, talvez eu teria perdido um pouco do espanhol, né? Porque daí aqui a gente não falava espanhol em casa, falava português e eu tinha português na escola. Mas como eu acabei indo pra lá com 12, eu voltei ao espanhol na escola e o português já tava na ponta da língua. E depois a gente foi aprendendo outras fiz curso de inglês, daí acabei indo jogar na Alemanha também. Fala inglês também? Inglês sim, alemão eu aprendi a arranhar um pouquinho. Alemão, porque alemão é... Ainda mais pra quem é de origem italiana, né? O alemão eu me curvo para quem fala e escreve alemão. Eu tenho uma parte alemã na família da mãe, né? Então, a mãe dele é Estou Giovanella, né? A Fabiane. Então tu tem o ladinho, mas aí tu falaste lá. Aqui... Não, aqui eu não falava, só a minha avó falava, mas nem minha mãe também não fala. Eu aprendi lá mesmo, né? Aprendi lá. Falando em Alemanha, depois do Celta, tu voltaste pro Brasil ou tu continuaste na Europa? Eu ia aí, estava tudo certo para ir para um time da Inglaterra, um diretor do Celta tinha saído de lá e tinha intenção de me levar para lá, eu e mais um atleta. E aí estava tudo certo, eu vim pro Brasil de férias, só que daí justo naquele ano a Inglaterra se separou da União Europeia. E daí eu ainda era menor de idade, meu passaporte espanhol não contaria lá na Inglaterra, então não deu pra eu ir, eu acabei ficando aqui. E daí eu sempre tive muito contato, que agora o Serginho é nosso treinador no Lajadense aqui, né? E naquela época, claro que eu já conheci o Sérgio, na época que ele subiu o Lajadense, eu era um pitoco, ele subiu o Lajadense aqui em 2010. Tu tava na galera. Tava na galera, mas daí nessa época que eu venho, acho que foi em 2016, o Sérgio era treinador da Sub-20 do clube. E eu tinha 15 anos, 16, aí ele me botava pra treinar lá, não, enquanto tu estiver aqui, treina com nós, e daí ele me levava pros jogos. Eu lembro que a gente foi vice-campeão da Copa do Rio Grande do Sul aqui contra o Inter. Enfim, daí eu fiquei aqui esse pequeno período, acabei indo pro Inter por uns 3 meses eu fiquei no Inter. E aí sim, o pessoal que tinha me visto jogar lá na época da Espanha me levou pra Alemanha. E aí eu fico um ano na Alemanha, uns 8 meses. Qual é o clube lá? Na verdade eu vou pra lá com um contrato com o Stuttgart, que eu acho que é um clube que o pessoal talvez vai não, é bem mais, Só que chegando lá houve alguns problemas também, enfim, futebol a gente sabe que nem tudo é como nos apresenta. Futebol, se tu não está no lugar certo, na hora certa... Não, e existe bastante gente um pouco maldosa. Tu passaste por isso também? Passei um perrenguezinho que também seria muito longo de contar aqui, acho que a gente tem que falar de coisas boas, mas sim, acabei tendo que ir para outra cidade, fiquei morando quase de favor num motel lá, digamos assim, que lá o pessoal não usa um motel conforme a gente usa aqui, né? Lá é tipo como se fosse um hotel mais barato. E aí eu morava num quartinho lá, porque o pessoal que me levou desapareceu. Mas graças a Deus, eu sempre falo, né? Deus sempre esteve comigo nessa trajetória toda. A gente tem que ter uma luz, né? Total. O fato de eu ter aguentado lá com 12 anos foi porque o primeiro presente que eu recebi lá foi uma Bíblia e comecei a devorar ela e foi a que me sustentou, né? Deus sempre me
me amparou e lá na Alemanha, claro, já era um pouco mais velho, mas mesmo assim eu tinha 17, então não era fácil. Era um idioma que eu não dominava. Mas acabei ficando num time que jogava a Série C do Campeonato Alemão, para um menino da minha idade também, já era muito bom, né? Participar pela primeira vez de um projeto profissional, assim. E aí fiquei 8 meses, só que como eu era menor de idade, eles tinham uma política lá que eles não podiam me dar muito salário e tal, e acabei que em 2018, no ano seguinte, eu fui pra Espanha de novo, num time de um cara que tinha me visto jogar na época do Celta e tal, que também era a Série C do Campeonato Espanhol, que daí era perto de Barcelona, assim, daí já totalmente diferente, outro lugar, calor, Barcelona é uma cidade linda, assim. E aí foi indo até a época da pandemia, fiquei lá, depois fui pra Portugal, até a época da pandemia. Aí na pandemia lá começou antes, né? E aí eu via o pessoal no Brasil aqui vivendo, e minha família bem, e galera na piscina e tal, e lá todo mundo nós trancado em casa, campeonato suspenso, sem poder sair, daí começaram a ameaçar de fechar os aeroportos e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou, o pessoal aqui tá jogando e tal, sabia? Claro, cheguei aqui, deu 3 dias, acabou tudo. Eu lembro como se fosse hoje, do primeiro caso que deu em Lajeado. Nós ainda trabalhávamos, né, no jornal. E aí foi muito, muito chocante. E aí aqui no Brasil, tu retomaste a carreira? Isso, daí acaba que eu chego num momento um pouco complicado em questão profissional, porque eu venho com a intenção de, como aqui estava tudo normal, de jogar aqui. Só que quando eu chego, eu até treinei no Lajadense uma semana, só que parou tudo. E foi um longo período. Então, foi um longo período que me pega sem clube daí. Né? Então, quando as coisas começaram a retomar, eu cheguei até ir para São Paulo, fui para o Paraná, mas tudo sempre daí dava lockdown de novo, e daí não dava para treinar, nem cheguei a treinar em lugar nenhum. E acaba que em 2021 eu fico esse ano inteiro, mas eu creio que foi um presente de Deus isso para mim, porque eu passei esse ano todo com a minha família, minha irmã também morava em São Paulo e veio para cá, e a gente ficou os 4 confinados, e parece assim, Deus disse, ó, te dá um ano aí para tu recuperar o tempo que tu, não que eu perdi, mas assim, que tu nunca tinha conseguido, que eu não tive, né, de deitar no sofá depois da janta com o meu pai, com a minha mãe, assistir um filme, né, então eu dei muito coisas valor tão pra básicas para alguém e que foi maravilhoso, assim, eu nem me preocupava, eu pensava, sei que Deus está cuidando da minha carreira ao mesmo tempo e que lá na frente Ele vai me abrir outras portas, então agora eu vou focar em ficar com meus pais, né, eu sou muito família. E tu tá falando muito de religiosidade de Deus, a avó Nair tem alguma coisa a ver com isso? Tem, ela é um dos maiores. Que coisa fantástica. Testemunho que eu tenho, assim. Foi ela que me apresentou, acho, claro, meus pais sempre também, né? Meus pais sempre falaram assim. Mas ela é um exemplo incrível, né? A gente vinha de férias, ela ensinava um teatro pra mim, contando as histórias da Bíblia, de Pedro, Tiago e João, e eu mergulhava naquilo e sempre Jesus pra cá. E as histórias da fé dela. Tem umas histórias lindas de fé, né? Tem um testemunho de cura dela que é incrível. Né? Esse é fantástico. Eu acompanhei na época. Olha, é da gente repensar. Eu lembro que assim, hoje, claro, eu adoro ler a Bíblia, então hoje talvez se me perguntassem por que eu acredito em Deus, eu traria algo da Bíblia mesmo, mas eu sei que muito tempo da minha vida as pessoas, por que tu acredita em Deus? Eu falei, porque Ele curou minha avó e não tem outra, sabe? O que Ele fez com a minha avó. Essa história me toca muito, é muito fantástica. Eu contava a história, claro, ela é longa a história, mas eu contava a história das pessoas. Ela estava, nós podemos dizer aqui, né? Ela estava desenganada e na fé dele, e na fé dela, ela conta que ele a visitou e a trouxe de volta. Eu me arrepio só de falar, porque é uma história muito linda. E assim, a gente ter fé, eu acredito que é nesses momentos de ela não vê ainda a cura, mas acreditar que ele ia curar ela, porque os médicos queriam fazer, acho que ela não chegou nem a fazer quimioterapia, que ela teve um câncer, né? E ela dizia, eu não vou fazer quimioterapia porque Deus vai me curar. E é muito difícil tu, num estado como aquele, tu bater de frente com a medicina e dizer, não, eu não vou fazer o que vocês estão me mandando porque Deus vai me curar. Então isso é fé de verdade, sabe? Então, e realmente Deus curou ela, eu acho que... Maravilhoso. Voltando ao futebol, aí você jogou aqui no Brasil? Isso, então, daí eu fico aqui e eu tava praticamente certo para ir para a Itália, se eu não me engano, em 2021. E eu lembro de ter orado e falado, Senhor, se for para eu ir, show de bola, que me manda, acho que o pessoal só tinha que mandar passagem. Mas tinha começado os treinos aqui no Lajadense, eu tava treinando enquanto eu resolvi, e eu tava gostando de estar aqui, sabe? Aí era o Gelson, daí o nosso treinador, o clima era legal também e tal, o grupo bom. E eu falava, Senhor, se for para eu ficar aqui, que os caras não me respondam mais. E aí
dito e feito. Do nada desapareceram, eu acabei ficando aqui em 2021, a gente fez Vai que tu ia arrumar mais um problema não pra sei, ti, né? não sei, Deus, Aham. quem sabe é Deus, mas aí acabou me Uhum. deixando aqui e acabou que eu participei de praticamente todos os jogos daquela campanha de 2021. Foi uma campanha show de bola, pena que a gente não conseguiu acesso, mas é como eu venho dizendo, o Lajarense está sempre ali batendo Vai, uma hora vai e dar, uma né? hora vai Uma hora dar, vai e eu dar. creio em nome de Jesus que seja esse ano. Mas enfim, daí acabei ficando, fomos até o jogo do acesso, perdemos acesso lá em Frederico. Mas foi assim, um ano profissional pra mim daí muito show de bola, porque aí minha avó, tanto a Nair quanto a minha avó Elaine foram me ver jogar, meus tios, meus pais que faziam pensa, desde os 12 anos que eu tinha saído, ninguém aqui me via jogar da minha família, né? E foi legal poder vestir a camisa do clube da minha cidade. Realmente, Eu pela ia te primeira vez. pedir, tu é um guri que circulou o mundo, mas tem uma coisa muito especial tu vestir a camisa do Lajadense. É especial, né? Ah, é. É especial porque é o time de onde eu sou, né? E a história pelo da família. Pelo vô. É que nem eu falo, outro dia, acho que depois do jogo em casa, me entrevistaram e eu falei, as pessoas relacionam muito só com meu pai a questão, sabe? Mas não é só isso. Tipo assim, claro, meu pai é meu maior exemplo pra tudo, mas não é só por ele, é pelo vô, mas e também não é só família. Eu, por exemplo, eu tinha 8, 9 anos, nós tínhamos recém voltado pra cá, e o Lajadense fez uma parceria, o Nico que era o treinador, eu acho, fez uma parceria com o Pedro Leopoldo, foi jogar a Taça BH, eu fui daqui até Belo Horizonte pra ver eles jogar, e conheci o Jacaré lá. E daí disso, o pessoal trouxe o Jacaré pra cá, e o Jacaré tá 14 anos, 12 anos, sei lá, no A clube. bola. Então, eu conheço o Jacaré há mais da metade da minha idade. O Serginho, como eu falei antes, eu tinha 9 anos, eu vi ele subir o clube e a gente fazia reuniões de oração Aquela na casa festa dele. maravilhosa, aquele ano perfeito. Eu sou amigo dele, da mulher dele, dos filhos dele, desde que eu sou criança. O Bruno Petri, eu também, eu jogava na escolinha do Nico, às vezes o pessoal me dava uma pancada, eu ia lá no Lajadense pra ele me tratar, ele tinha 20 anos, hoje ele é nosso fisioterapeuta aqui. Então, assim, se torna especial por um monte de pessoas e por um monte de... porque são muitas pessoas, né? Então, assim, a Aline, que trabalha no clube também, há quanto tempo que é secretária lá e eu vejo ela e tal. Que achado essa menina. Então, sabe, é um tudo, assim. O Bindé jogou aqui, que hoje é nosso auxiliar, jogou em 2011, eu vi ele jogar. O Maicon subiu o time em 2010, eu vi ele fazendo gol no Florestal. É muita coisa, sabe? Pra mim é especial por isso, não é só pelo meu pai, entendeu? É um combo, né? E até porque o vô também teve aquela dedicação, isso já vem. E assim, o vô foi, né, Elton? O vô foi. O Evo jogava muito também, mas o vô foi a mola. Eu acho que o vô foi o pioneiro da nossa família para que isso. Talvez meu pai, se não fosse pelo vô, meu pai não teria voltado e teria assumido o clube de alguma maneira. Sim, sabe? mas aí tem essa coisa do coração, do carinho. Eu acho que o pai fez pelo vô. Sabe? Que bacana. E aí no Brasil tu jogaste depois em mais. Depois dessa campanha, fora, né? Eu fui pro Luverdense primeiro, no Mato Grosso eu estive. Só que na primeira rodada já do campeonato, daí eu recebi uma proposta para ir para a Alemanha de novo. Para terminar, porque lá estava na metade da temporada, aqui nós estaremos no início, mas lá era a metade. E daí eu recebi uma proposta boa para ir lá e terminar a temporada deles lá. Fui, foi bom em alguns aspectos, em outros não tanto. Tanto é que eu decido voltar. E aí eu chego aqui em 2022 e consigo ainda participar do início. Chego, perco a pré-temporada, mas eu chego e o pessoal estava iniciando a temporada aqui para fazer o acesso de novo. Ali foi um período um pouco mais complicado para mim, talvez muitas pessoas não saibam, mas eu peguei dengue naquele ano e eu não sabia no começo que eu estava com dengue, eu tentava jogar assim. E aí porque prejudicou meu corpo, meu sistema, e eu acabei tendo outras lesões. Detona, né? E eu não sabia exatamente o que eu tinha. E aí tu tentava, e daí ficava aquela coisa, poxa, eu voltei, quero ajudar, e não dava. E aí quando eu fui ver, eu tava já debilitado total, mas assim, eu creio que também foi uma outra ótima campanha, que eu pude ajudar de outras formas, claro, exato. E me serviu como crescimento para eu entender que, cara, o jogador de futebol, como todos os trabalhos, são fases, sabe? Voltamos em seguida para o terceiro tempo do nosso bate-papo com Luquinha Giovanella.